Está terminando o mês dedicado às mulheres, o mês que tem o dia 8 de março como um dia voltado a lembrar das lutas das mulheres ao longo da história, dos direitos da mulher e com ações que acontecem também nesse período, mas que, claro, precisam ser políticas públicas. E para a gente fazer um balanço a respeito do mês da mulher e do primeiro ano do movimento São Paulo por Todas, o Manhã Bandeirantes conversa neste momento com a secretária estadual de Políticas para as Mulheres, a secretária Valéria Bolsonaro. Secretária, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, o prazer é todo nosso. O que a senhora destaca como principal nesse mês de março que foi feito pela Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres? Olha, nós fizemos muitas ações, estamos trabalhando bastante, as nossas carretas da saúde e do empreendedorismo não param, as ações diretamente com os municípios também, mas nós fizemos no dia 7 de março um grande evento no Memorial da América Latina, onde mais de 800 pessoas vieram saber quais são os novos projetos, o que mais a Secretaria do Estado de São Paulo da Mulher tem para oferecer para as mulheres aqui do nosso estado de São Paulo. Então, temos aí novos projetos, ampliação de projetos já trabalhados. Então, temos um balanço muito positivo do SP Mulher por Todas desde 2024. Nath Luquezzi, conosco no Manhã Bandeirantes, a secretária Valéria Bolsonaro, da pasta de Políticas para as Mulheres no estado de São Paulo. Bom dia, eu queria falar um pouquinho sobre um grande desafio que nós mulheres vivemos, que é o ciclo da violência doméstica. É extremamente difícil de sair. Eu gostaria de saber onde uma mulher aqui no estado consegue buscar ajuda, caso presencie ou mesma esteja sofrendo esse tipo de violência. Acho que essa pauta é extremamente importante. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das nossas maiores preocupações, né? E por conta disso, nós temos uma parceria muito forte com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que fez uma revolução no aplicativo SP Mulher Segura, um aplicativo que traz para a mulher ali uma forma de fazer um BO online. Ela tem ali também um botão do pânico, ela tem a oportunidade de falar com a cabine Lilás, que é dentro do Copom, e será atendida por uma policial militar capacitada para dar ali todas as informações que ela precisar, inclusive, se for o caso, mandar uma viatura ali para aquela mulher, se ela precisar de algum tipo de deslocamento, ou se não tiver uma viatura, nós também fechamos uma parceria com a 99 Transporte por Aplicativo, que proporciona para as nossas mulheres um voucher gratuito quando a cabine Lilás faz a solicitação. E temos também, dentro desse aplicativo, a oportunidade do agressor, quando deixa o sistema prisional, atualmente ele sai tornozelado. E essa tornozeleira será linkada por georreferenciamento ao aplicativo desta mulher que é vítima e que tem essa medida protetiva. E essa tornozeleira será monitorada pelo Copom. Então, se esse agressor ultrapassar a medida protetiva, ele pode ser preso imediatamente através de uma viatura que será mandada para o local onde ele se encontra, e essa mulher não fica nem sabendo. Então, nós temos esse tipo de trabalho, temos também o protocolo Não Se Cale dentro dos bares, restaurantes e casas noturnas, onde os funcionários fazem ali a capacitação de 15 horas, online, gratuita, para que eles possam trazer dentro desses locais segurança para as nossas mulheres. Eles ali podem identificar uma situação de assédio ou de vulnerabilidade e dar ali naquele momento um acolhimento, ligar para a polícia ou chamar algum familiar, para que as nossas mulheres também se sintam seguras dentro desses locais. Secretária, a senhora participou também no final da semana passada de um encontro com a equipe que vai trabalhar no rodeio de Limeira, que vai fazer parte também de uma ação contra o assédio durante esse evento, que traz gente do estado todo, de outros estados do Brasil. Qual a importância de grandes eventos, de grandes encontros de aglomeração e das prefeituras
que estão por trás também, muitas vezes como parceiras, utilizarem um rodeio, um show, um grande evento musical para discutir um assunto tão importante na sociedade que é o assédio contra as mulheres. Exatamente, nós estamos ampliando o protocolo Não Se Cale também para os grandes eventos. Um dos nossos projetos que começa agora no segundo semestre é o nosso ônibus Lilás, que vai justamente fazer esse ponto de apoio dentro dos grandes eventos. O ônibus Lilás terá, além das informações, uma psicóloga, uma assistente social e, em conjunto com a Polícia Militar local, com a GCM, com a Delegacia Civil, nós faremos ali, dentro desses grandes eventos, um ponto focal para que as mulheres que se sintam em situação de vulnerabilidade ou de assédio saibam onde buscar ali segurança e atendimento. Então, esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo e fazendo, levando o protocolo Não Se Cale também para as pessoas que fazem parte desses grandes eventos, para que eles também tenham essa condição, para que eles façam a capacitação e possam identificar essas situações em lugares como esse. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com Valéria Bolsonaro, secretária de Políticas Públicas para a Mulher aqui no estado de São Paulo. Nath Luquezzi. Qualificação profissional, empregabilidade, acho que a mulher ela tem mais liberdade quando ela pode sair, pode empreender. Vocês têm feito algo sobre isso? Olha, estamos fazendo muita coisa, temos muitas parcerias com Sebrae, Senac, Senar, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a Secretaria da Agricultura e trazendo para as nossas mulheres os cursos de capacitação. Temos a carreta do empreendedorismo que anda junto com a carreta da mamografia por todo o estado de São Paulo, já tem mais de 80 municípios já foram atendidos até agora pelas nossas carretas que levam saúde e empreendedorismo para as nossas mulheres, porque nós entendemos que muitas vezes a mulher fica ali alijada, do lado, submetida ao agressor, por não ter como buscar o seu próprio sustento ou o sustento dos seus filhos. Então nós trouxemos essa capacitação dentro da carreta que faz esse trabalho e também fora. Conversamos com os municípios, ofertamos para os municípios todo esse trabalho de capacitação, de mentoria, resgate das nossas mulheres, né? O resgate da autoestima, da sua condição, da sua força, para que ela volte a ter uma vida digna depois de passar por uma situação de violência. Fechamos um convênio também com uma grande universidade para fazer o atendimento psicológico dessas mulheres, para que elas tenham aí um suporte psicológico para voltar ao trabalho, voltar à sua vida normal e trazer a sua família junto. Então, estamos buscando novas portas de empregabilidade, estou conversando com muitas empresas para trazer capacitação e novas visões, né, de empregabilidade para as nossas mulheres. Então, estamos buscando muitas parcerias para que as nossas mulheres tenham não só a capacitação, mas também a porta de empregabilidade ou o desenvolvimento do seu próprio negócio através dos cursos de empreendedorismo. Secretária, aproveitando a sua presença ao vivo aqui no Manhã Bandeirantes, a senhora, além de estar à frente dessa pasta importante no governo do estado, é uma liderança política aqui do estado de São Paulo, aqui da região, e tem um vínculo diretamente familiar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E nós estamos acompanhando desde ontem e hoje a sequência da decisão da primeira turma do STF, se torna o ex-presidente réu e outras 7 pessoas também pela investigação da suposta trama golpista. Como a senhora vê esse julgamento e a senhora tem conversado com o ex-presidente Jair Bolsonaro e qual a expectativa para essa quarta-feira? Olha, esse é um assunto que realmente não me traz aqui a pasta, né? Eu tenho um trabalho muito voltado hoje para o governo do estado, eu estou licenciada como deputada. É uma questão muito difícil, é uma questão que cada um tem a sua opinião,
e eu não estou, neste momento, apta a dar a minha opinião, até porque a gente sabe das condições que hoje essa política está. Então, realmente, nós temos aí muitos problemas que estão sendo colocados e eu prefiro, neste momento, não fazer nenhum tipo de comentário, porque eu acho que não cabe agora, no momento, na minha posição de secretária de Estado da Mulher. Nós temos muitos comentários a fazer, nós estamos enxergando uma política que realmente eu acho que não está agradando a ninguém. Então, a gente mantém aqui, cada um mantém a sua opinião, vamos aguardar como isso vai se desenrolar, se concordo ou não concordo com muita coisa, mas neste momento não me cabe fazer juízo de valor. Nós conversamos com Valéria Bolsonaro, secretária de Política para as Mulheres do Estado de São Paulo, fazendo um balanço do trabalho realizado não apenas neste mês de março, mas nas políticas públicas do governo ao longo desse último ano e também para o futuro. Secretária, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto aqui no Manhã Bandeirantes para falarmos de um tema tão importante para toda a região de Campinas. Eu que agradeço a oportunidade, convido as nossas mulheres a pesquisarem as nossas redes, a Secretaria Mulher SP no Instagram, o SP por Todas, que é o nosso portal, spportodas.sp.gov.br, para ter ali o conhecimento e a informação de tudo que o Estado de São Paulo está disponibilizando para que as nossas mulheres tenham realmente direitos, saúde, empreendedorismo e segurança. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a secretária Valéria Bolsonaro conversando com o nosso ouvinte do Manhã Bandeirantes.